Olá, meus amigos e minhas amigas que estão ansiosos para a prova do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, agora de domingo, sem ser esse o próximo. Nós temos aí 10 dias aproximadamente para a prova. Domingo, dia 30 de agosto, a tão esperada prova do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. E o nosso objetivo nesse aulão do Tribunal Regional Eleitoral, focado, obviamente, em direito eleitoral, é revisar os principais tópicos do seu edital para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, ok? Será disponibilizado para você, além desse vídeo, que serão 2 horas de vídeo, dividido em 4 partes, né? Essa primeira parte de 30 minutos, você será contemplado também com os slides. Então você poderá levar os slides para estudar. Você pode imprimir e estudar através desses slides, ok? Muito bem, pessoal. Vamos então discutir a respeito dos tópicos do seu edital para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, focado em direito eleitoral. Se você pegar o edital do TRE do Maranhão, você percebe que para o cargo de técnico não há segredos, né? O examinador, os responsáveis pelo edital em direito eleitoral, colocou tópicos muito tranquilos, nada que dificulte nossa vida, né? Colocou conceitos básicos de partidos políticos, informações sobre a lei das eleições, a resolução 21.538 de 2003 do TSE e, claro, o Código Eleitoral, trazendo a competência e a composição desses órgãos da Justiça Eleitoral. E é justamente esse o nosso primeiro tópico a ser trabalhado nesse momento, ok? Nós trabalharemos, portanto, a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral. A primeira informação que você precisa ter é o seguinte: se você pega o Código Eleitoral, que é de 65, e compara esse Código Eleitoral de 65 com a Constituição Federal de 88, você perceberá que, em relação à composição, nós não temos divergência. O que nós teremos divergência é em relação a os cargos, né, de presidente, vice-presidente do tribunal, corregedor eleitoral, e isso é importante que nós nos atentemos, tá? Até porque, quando você trabalhar com o Código Eleitoral, que é de 65, sempre tem que observar o Código Comentado, uma vez que vários dispositivos foram revogados pela inserção dentro da nossa legislação da Constituição Federal de 88. Ok? Então, quando eu falo de composição da Justiça Eleitoral, lembre-se que nós temos um triângulo. Nesse triângulo, no topo, eu terei o Tribunal Superior Eleitoral, que será a instância máxima da Justiça Eleitoral. Com órgãos intermediários, nós temos os tribunais regionais eleitorais e, finalmente, nós temos os juízes. Dentro dessa pirâmide, meus amigos, eu estou falando de órgãos o quê? Permanentes. Tá? Órgãos permanentes, TSE, TRS e juízes eleitorais como órgãos permanentes. Mas nós temos um outro órgão que vocês também já conhecem, que são as juntas eleitorais. As juntas eleitorais serão órgãos temporários, ok? E é justamente a respeito desta composição que nós trabalharemos nesse momento. Primeiro ponto que nós vamos falar é que dentro dessa composição da Justiça Eleitoral, eu terei órgãos que serão colegiados, que são aqueles órgãos formados por mais de um membro. Que órgãos são esses? O TSE, os TRS e as juntas eleitorais. E terei também os órgãos monocráticos, aqueles que serão formados por apenas um indivíduo. E por ser um órgão monocrático, dentro dessa gama de órgãos da Justiça Eleitoral, serão encaixados os juízes eleitorais. E olha só a dica para você. Órgãos monocráticos não diplomam eleitos. Então, atenção. Órgãos monocráticos não têm competência para diplomar eleitos. Ok? Perfeito? Muito bem, pessoal.
dentro desses tribunais, dentro dessa composição da Justiça Eleitoral, nós teremos juízes. Os juízes dos tribunais eleitorais, aí estou falando de TSE e TREs, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos. Atenção, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca mais que 2 biênios consecutivos, ok? Então veja, servirão por 2 anos e nunca mais de 2 biênios consecutivos. Então pode ficar 2 mais 2 anos e vedado mais 2 anos. Portanto, ele pode ficar consecutivamente 4 anos, ok? Esses biênios, eles serão contados de forma ininterrupta, sem descontar de qualquer afastamento o decorrente de licença, férias ou licença especial, ok? Muito bem. Vamos então partir para as composições. Quando eu falo de TSE, qual é a composição do TSE? Nós temos no mínimo 7 membros. Então, para a sua prova, lembre-se disso. No mínimo 7 membros, sendo 3 juízes oriundos do STF, 2 oriundos do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. E muita atenção, quando eu falo de advogados, o que é importante para a sua prova para diferenciação é em relação aos TREs, porque nos tribunais regionais eleitorais, que serão os órgãos de segunda instância, órgãos intermediários, também há a presença de advogados. Então, nós temos também a presença de advogados nos TREs. No TSE, esses advogados são indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Nos tribunais regionais eleitorais, eles serão indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado respectivo e também nomeados pelo presidente da República. Às vezes a banca tentará te confundir, colocando que esses advogados serão nomeados pelo governador de estado, que é falso. Então veja, eu tenho 7 membros mínimo no TSE. Ok? Quem será o presidente e o vice-presidente do TSE? Eu falei para vocês que eu tenho 3 juízes do STF, ok? Dentre esses 3 juízes do STF, eu vou eleger o presidente do TSE e ao outro caberá a vice-presidência. E nós temos também o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral poderá ser qualquer um dos membros. Então, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, qualquer um dos membros. Será que é verdadeiro isso? Será que o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral pode ser qualquer um dos membros? Cuidado! Se eu estou falando de Código Eleitoral, ok. Só que a partir do momento que eu tenho a Constituição Federal, esse Corregedor Geral Eleitoral, ele será oriundo do STJ. Lembra dos 2 do STJ? Temos então esse Corregedor Geral Eleitoral. O TSE, ele faz deliberações, né? Ele decide, toma decisões, promove decisões acerca de determinadas matérias. Como que o TSE se organiza? O Tribunal Superior Eleitoral, ele vai deliberar por maioria de votos em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. Então grava, vai deliberar por maioria de votos em sessão pública, presentes a maioria dos seus membros, ok? Dentre as competências do TSE, nós precisamos guardar algumas. As principais competências do TSE, eu trouxe 2 para vocês, até porque não dá para a gente trabalhar todas, né? A primeira competência é que cabe ao TSE processar e julgar originariamente o registro e a cassação de registro de partidos políticos, diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidência da República. Então veja que eu estou falando, quando eu falo de TSE, eu estou falando de candidatos à presidência e vice-presidência da República.
Por outro lado, o TSE também ele será competente para julgar conflitos de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais e juízes eleitorais de estados diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, um conflito, seja ele positivo ou negativo, entre o TRE de Minas, TRE de São Paulo, TRE do Maranhão contra TRE do Sergipe, competirá ao Tribunal Superior Eleitoral resolver esse conflito. Ok? Muito bem. Um outro assunto sobre competência que nós precisamos falar aqui, né, é sobre a competência para julgar crimes eleitorais. Porque se o aluno ele estudou pelo código, ele vai responder de uma forma diversa ao que o examinador vai cobrar. Porque com o advento da Constituição Federal, houve uma mudança na competência para julgar crimes eleitorais. Então veja como que ficou e você precisa gravar isso. Se um crime eleitoral ele é cometido pelo STF, se um crime eleitoral é cometido por um membro do TSE, quem julgará será o STF. Se for crime comum também cometido por um membro do TSE, a competência será também do STF. Então lembra, membro do TSE compete ao STF. Membros dos tribunais regionais eleitorais que cometem crimes eleitorais ou crimes comuns, a competência não é do STF, e sim do STJ. Temos também os juízes eleitorais, aí que é a diferença. Se um juiz eleitoral, agora eu estou falando de juízes eleitorais de primeira instância, se comete um crime eleitoral, quem julga esse crime de juiz eleitoral é o Tribunal Regional Eleitoral respectivo. Se for um crime comum, é o Tribunal de Justiça do Estado. Perfeito? Não vamos se esquecer disso? Muito bem. Falado então de TSE, vamos partir agora para os tribunais regionais eleitorais. E como todos nós sabemos, eu terei um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado da nossa nação, além do Distrito Federal. Então eu terei quantos TREs? 27 TREs. Então olha a oportunidade de concursos que nós temos. 27 oportunidades. Por isso que a TRE é atrás de TRE, né? Muito bem, esses TREs, a diferença, lá no começo da nossa revisão eu disse, quando eu falei de TSE, a composição mínima do TSE são 7 membros, mas quando eu falo de TREs, a composição fixa é do TRE, 7 membros fixos e composição mínima do TSE, 7 membros no mínimo, ok? Muito bem, vamos agora abordar sobre as características dos TREs, vejam só. Os tribunais regionais eleitorais, meus amigos, também são órgãos colegiados. Isso mesmo. Órgãos colegiados porque eles são formados por mais de um membro. Além de ser órgãos colegiados, nós também vamos considerá-los como órgãos permanentes, né? Então veja, principalmente órgãos colegiados, órgãos permanentes, sendo assim órgãos intermediários. Perfeito? Como que é a composição dos TREs? Os tribunais regionais eleitorais são compostos por 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado respectivo. Tenho 2 juízes de direito do Tribunal de Justiça do Estado também respectivo. Um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital ou um juiz federal. E tenho também 2 advogados. Lembrem-se que esses 2 advogados, eles serão indicados pelo Supremo Tribunal, nesse caso, indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo Presidente da República. Os advogados do TSE são nomeados pelo Presidente da República, porém indicados pelo STF. Ok? Perfeito, pessoal. Falando agora sobre os cargos presidente, vice-presidente e corregedor regional do Tribunal Regional Eleitoral. Percebam, o presidente e o vice-presidente dos TREs serão escolhidos dentre os 2 desembargadores. Só para ressaltar que a diferença que nós temos entre desembargadores e juízes
desembargadores e juízes é que o desembargador é como se ele tivesse subido na carreira. Então, os desembargadores são de segunda instância, enquanto os juízes de primeira instância. Então, o presidente e o vice-presidente do TRE são escolhidos pelos um dos dois desembargadores. Um será o presidente e o outro será o vice-presidente. Já o corregedor regional eleitoral diverge, é diferente. Por quê? Para cada tribunal regional eleitoral, nós teremos um corregedor regional eleitoral escolhido de maneiras diversas. Não há uma coisa fixa, como no TSE, que será um dos do STJ. No TRE, poderá ser qualquer um, dependendo do regimento. Então, é importante que observemos o regimento de Minas, regimento de Maranhão, São Paulo, Sergipe, para verificar quem que é esse corregedor regional eleitoral. Ok? Sobre as competências dos TREs, trouxe também algumas competências para a gente trabalhar, que são as principais. Lembrem-se que o Tribunal Superior Eleitoral ele é competente para processar e julgar o registro e a cassação de registros, lá no TSE, de partido político, diretório nacional, cargos de presidente e vice-presidente da República. Nos TREs, essa competência vai abranger diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como candidatos a governador, vice-governadores, membros do Congresso Nacional, que aí nós colocaremos senadores e deputados federais, né? E assembleias legislativas com os deputados estaduais, ok? Além disso, vai competir aos TREs julgar os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado. Lá no TSE, se eu tinha juízes eleitorais de estados diferentes ou tribunais regionais eleitorais de estados diferentes, a competência era do TSE. Perfeito? Tranquilo de TSE e TREs por enquanto? Muito bem. Partiremos agora para os juízes. Lembrem-se que os juízes eleitorais são órgãos de primeira instância, são órgãos permanentes, porém são órgãos monocráticos. E a Justiça Eleitoral, ela faz o empréstimo da Justiça Comum para assumir essas funções de juízes eleitorais, porque nós não temos concurso para juízes eleitorais. Então o juiz eleitoral ele vai exercer, na teoria, cumulativamente as funções de juiz eleitoral com as funções de magistrado da Justiça Comum. Ok? Esses juízes eleitorais, eles vão gozar de plenas garantias, mesmo que eles estão ali afastados de suas funções na magistratura comum. Eles serão inamovíveis e terão plenas garantias como juízes eleitorais. E eu disse para vocês que esses juízes eleitorais, normalmente eles vão servir por 2 anos, nunca mais do que 2 biênios consecutivos, ok? Não se esqueçam desse detalhe. Competências dos juízes eleitorais, trouxe algumas aqui, que são as mais presentes nas provas, que é importante que nós façamos a leitura. Então, primeiro, quando eu falo de juiz eleitoral, ele será aquele que vai dirigir o processo eleitoral. Ele vai determinar a inscrição e a exclusão de eleitores. Então, além de dirigir o processo eleitoral, além de determinar a inscrição e a exclusão de eleitores, ele faz a expedição de títulos eleitorais e transferência de eleitor. Só que é claro, ele não faz literalmente, ele assina, né, pessoal? Até porque, e assinatura digital. Até porque não é o juiz eleitoral que atende esses eleitores, nós sabemos muito bem que são os servidores. Muito bem. Então, a competência do juiz também é de dividir a zona em seções eleitorais. Não confunda a divisão em zonas eleitorais do Estado, que é a competência dos TREs. Então, eu pego uma zona e divido em seções, isso é competência de juiz. É o juiz que vai ordenar o registro e a cassação do registro de candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los aos tribunais regionais. São os juízes que vão designar, até 60 dias antes das eleições, os locais das sessões eleitorais, que são os lugares
que nós comparecemos para efetuar os votos, e também é competente ao juiz nomear 60 dias antes da eleição em audiência pública, isso aqui já foi matéria de prova, anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, quem serão os membros das mesas receptoras, ou seja, aqueles que vão nos receber para efetuar o voto. Ok? Então falamos sobre TSE, falamos sobre TREs, falamos sobre juízes e falaremos sobre as juntas. As juntas eleitorais, como órgão da justiça, serão órgãos temporários. Por quê, professor? Porque as juntas elas são formadas 60 dias antes das eleições e são dissolvidas logo após. As juntas também são órgãos colegiados porque elas são formadas por mais de um membro. Eu tenho um juiz de direito, que será o presidente desta junta, e terei também 2 ou 4 cidadãos. Portanto, meus amigos, a junta eleitoral ela terá 3 ou 5 membros. Muito bem. Ou ela terá 3 membros, ou ela terá 5 membros. Portanto, a composição de uma junta será ímpar. Nós teremos uma composição estritamente ímpar. Dentro da junta, como eu disse para vocês, esses membros serão nomeados 60 dias antes da eleição, após a aprovação do Tribunal Regional, e quem aprova é o presidente. E é esse presidente que vai designar a sede desta junta eleitoral. Ok? Antes, 10 dias antes da nomeação desses membros, esses nomes que compõem essa junta serão publicados em órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, em 3 dias no máximo, impugnar essa nomeação, esses nomes que foram designados. Ok? Quem não pode compor uma junta cai direto nas provas, tá? E é uma aposta minha para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Veja, cuidado se você estudou pelo código, há uma divergência. A partir da lei das eleições, a vedação de participação de parentes agora é em qualquer grau. Lá no código era até o 2º grau. Para a prova você vai levar que essa vedação agora ela se estende para qualquer grau. Os membros de diretórios de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido publicados, portanto, membro de diretório de partido obviamente não participa, as autoridades e agentes policiais, além dos funcionários que desempenham cargos de confiança no executivo. Então, eles podem colocar para vocês assim: funcionário que desempenha cargo de confiança no judiciário pode compor uma junta? Pode. A vedação ela ocorre para cargos de confiança do executivo. E os que pertencerem ao serviço eleitoral também é vedado. Ok? Quais são as competências das juntas? As juntas têm basicamente 4 competências. E são só essas mesmo. Expedir diploma aos eleitos aos cargos municipais, que são prefeitos e vereadores, expedir os boletins de apuração, resolver impugnações e incidentes que ocorrerem durante os trabalhos de apuração e contagem, e apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob sua jurisdição. Esse dispositivo, essa competência, está um pouco démodé, até porque nós sabemos que hoje nós temos um sistema totalmente eletrônico, né, que a apuração ela ocorre à noite, por exemplo, nós já temos praticamente 100% das urnas apuradas. Se fosse na época das cédulas, esse dispositivo se aplicava. Né? Vamos resolver umas questõezinhas, já até coloquei a resposta da primeira, perdão, né? Mas vamos lá. Ano 2014, promotor de justiça, a pergunta diz assim: sobre os TREs é correto afirmar que... Então lá, sobre a composição dos TREs, nós sabemos que os TREs serão compostos de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, 2 juízes de direito do Tribunal de Justiça, 1 juiz federal, né? E tenho também 2 advogados. Então veja, a letra E fala o seguinte: compõe-se de 2 desembargadores do
Tribunal de Justiça, 2 juízes estaduais, 1 juiz federal e 2 advogados. Aí fala também que o Procurador-Geral Eleitoral deve ser o Procurador da República. Muito bem, o Procurador-Geral Eleitoral atuando junto ao TSE. No caso aqui a resposta, a letra E, já está marcada, não vou nem ficar sem mais delongas para essa questão. Questão 2, analista legislativo FCC, Fundação Carlos Chagas, vê? A respeito da composição dos TREs, é correto afirmar que podem vir a integrá-los, dentre outros juízes, um procurador da República. Tem procurador da República no TRE? Não. Tem ministro do Superior Tribunal de Justiça? Não. Tem aonde? TSE. Tem ministro do Superior Tribunal Federal? Muito menos. No TSE temos. Juiz do Tribunal Regional Federal com sede no respectivo estado? Perfeito. Juiz do TRF temos sim nos tribunais regionais eleitorais. Membro de Ministério Público? Óbvio que não, né? Então, letra D de Deus. Acertamos. Questão 3, promotor de substituto 2014, Ministério Público do Estado do Maranhão. Olha só, assinale a alternativa correta. O TSE será composto por no mínimo 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Ó, já é essa, professor? Sim, essa é a alternativa correta. Letra B. O cargo de corregedor eleitoral do TSE será ocupado mediante eleição dentre um dos ministros do STF. O erro está aqui, porque nós sabemos que será dentre um dos ministros do STJ. Errado aqui. Deixa eu pegar a caneta vermelha, é mais fácil, né? Do que ficar fazendo essa bobagem aqui. C. Os advogados que integrarão o TSE serão escolhidos pelo presidente, através de lista tríplice eleita pelo STF, após receber lista sextupla da Ordem dos Advogados do Brasil. Falso, a OAB não participa desse processo. D. Segundo a Constituição, o cargo de corregedor eleitoral dos TREs é privativa dos membros desembargadores. Falso, dependerá de cada regimento, já vimos isso. E os tribunais regionais eleitorais serão compostos de 2 desembargadores do TJ, 1 juiz federal, 2 juízes de direito e 2 advogados nomeados pelo governador. Olha só, falei que caía e sim é presidente, né? Errado, resposta letra A. Questão 4, procurador legislativo 2014. A respeito da justiça eleitoral, é correto afirmar que dela fazem parte as juntas, posto que exercem jurisdição eleitoral. Vamos fazer uma interrogação, vamos passar para as próximas. São irrecorríveis as decisões do TSE que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. São irrecorríveis as decisões do TSE que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Falso, pessoal, porque nós sabemos que não são irrecorríveis. Nós temos aqui uma recorribilidade dessa decisão. C. O presidente do TSE será o ministro do STF mais antigo. Falso, é uma eleição dentre os ministros do STF. Os juízes de direito que integram os TREs serão nomeados pelo presidente da República. A única nomeação de presidente é dos advogados. E os juízes dos TREs servirão por 4 anos. Não, servirão por 2 anos. A resposta correta é a letra A, porque sim, junta eleitoral exercem a jurisdição eleitoral no período que está exercendo a sua fixação, nos 60 dias e pós-eleições, até o período que ela está disposta, né, pessoal? Então, resposta correta, letra A. Então, nós encerramos a primeira parte da revisão para o TRE do Maranhão. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos logo logo para falar de resolução 21.538 de 2003. Grande beijo, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.